Isaías 9:6 e Filipenses 2, versículo 7. Isaías 9:6. Só para dar um pouco de contexto, o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Então Isaías está aqui, Isaías é um profeta. Ele está profetizando a respeito da vinda do Messias. Tudo aquilo que Isaías disse a respeito de Jesus se cumpriu 700 anos depois. Então, aqui é parte dessa profecia a respeito de quem Jesus seria. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aí eu quero pedir para você saltar comigo agora lá para Filipenses. Então nós estamos pulando 700, quase 800 anos aqui na história, e nós estamos vendo Paulo se referindo agora a Jesus. O livro de Filipenses foi escrito por Paulo, no primeiro século ali, depois de Cristo, e ele está se referindo a Jesus, e eu gostaria de ler com você então Filipenses capítulo 2, versículo 7, e o que está escrito é o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Palavra do Senhor. Amém? Foi o que nós lemos agora, palavra do Senhor para nós. Eu queria destacar para vocês esses dois textos. O plano é o seguinte: eu queria destacar o contraste entre esses dois textos, e logo em seguida eu queria convidar você a aplicar isso na sua vida, na nossa vida, eu e você aplicarmos isso na nossa vida, O que significa isso para nós hoje? Olhando para Isaías primeiro, ele fala que um menino seria dado. Imagina, 700 anos antes, esse profeta está falando: vai chegar um menino, vai chegar um bebê, vai chegar um neném, e começa a descrever isso. A princípio isso nem faz sentido, talvez para o próprio Isaías. Mas que é isso que Deus está falando para eu dizer para essas pessoas? Um menino vai fazer tudo isso. Que jeito? De que forma? Ele estava narrando o Natal, ele estava narrando a chegada de Jesus que acontece no Natal. Ele fala que esse menino viria governar. Outra contradição aqui, porque como assim um menino governar? E a palavra governo é soberania, é domínio. Ele viria sobre isso e começa a descrever. As palavras são muito fortes a respeito desse menino. A primeira palavra é que ele vai ser um maravilhoso conselheiro. Algumas versões trazem maravilhoso, vírgula, conselheiro, outras trazem as duas palavras juntos, maravilhoso conselheiro, é o caso da NVI, que quer dizer que esse menino que virá, ele vai ter um poder extraordinário de deliberar e de decidir. Esse menino, ele vai ter poder para condenar e poder para perdoar. Ele vai ter poder para trazer juízo e para trazer redenção. E é exatamente isso que Jesus tem. Ele tem o poder de condenar, porque ele é santo e nós pecadores. Mas ele decide perdoar aqueles que o recebem. Mas só pode perdoar uma dívida aquele a quem a dívida pertence. Só pode perdoar o débito aquele que é o credor. E Jesus, ele vem como credor, como aquele que é santo contra quem nós pecamos. E Jesus vem não para nos cobrar a dívida. Jesus vem para pagar a dívida por nós e para nos perdoar dos pecados. É a respeito disso que esse maravilhoso conselheiro fala. A outra expressão é que ele é Deus poderoso. Ele virá como um valente, ele virá como alguém extremamente corajoso. Veja bem, Jesus ele está vindo contra todos os poderes da terra.
Ele está vindo contra os principados das trevas. Ele está vindo contra os poderes religiosos da época. Ele está vindo contra o mal. Ele está vindo contra os maus. Ele está vindo como um cordeiro sendo apresentado para o matadouro, mas ele vem corajosamente para dar a sua vida e para vencer como Deus poderoso entre nós. Este é Jesus que está vindo. O texto também fala que ele é Pai eterno. E é importante destacar o que significa eternidade. Nós sempre pensamos em eternidade para frente, mas eternidade quer dizer sempre vai existir, mas também sempre existiu também. E Jesus que vem, ele não é o plano B de Deus. Jesus não é o Novo Testamento é errado, vamos tentar de novo no Novo. Jesus não é o personagem que aparece na segunda parte da história. Não, Jesus está presente desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Jesus, ele viu, ele vê, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Esse é Jesus. Nós temos uma visão limitada. Eu estava lembrando hoje de manhã que uma definição legal sobre eternidade por exemplo, nós pensamos num desfile cívico, né? Aqui em Piratininga tem desfile de aniversário da cidade, tinha 7 de setembro, quando eu era criança eu participei, eu toquei na fanfarra, os seus filhos participam e tudo mais. Como é que funciona isso? Você que vai assistir, você vai lá e você fica na calçada e o desfile vem, mas você só consegue ver o que está na sua frente. Né? Tem tanta gente do seu lado, então você fica esperando. O que vem agora? Vem a banda, você vê eles tocarem. O que vem? Vem aquele molecada fantasiada de 7 anões agora. Poxa, que coisa bacana e tal. O que vem agora? Nossa, vem ver aquele pessoal vestido de flor. Olha, mas aquele parece que é um rapaz. Não, tudo bem, vamos lá, passou. Você está vendo o desfile passar, né? Todas aquelas coisas e tal, mas você só consegue ver o que está na sua frente, né? Imagine que a posição de Deus é como se ele estivesse em uma posição onde ele consegue ver o começo do desfile, o meio do desfile e o fim do desfile. Ele consegue ver as pessoas se organizando para começar, ele consegue ver todo o período do desfile, ele consegue ver a multidão se dispersando lá no final. Ele consegue ver a história inteira. Na nossa realidade, nós só enxergamos o dia de hoje. Nós enxergamos os nossos dias. Você lembra que passou alguns anos atrás, você sonha com coisas que vão passar daqui a alguns anos, mas você vê o que está na sua frente agora. Mas Deus não. Deus, ele vê tudo que já aconteceu e ele vê tudo que vai acontecer, inclusive na sua vida. Amém. Olha que coisa. Deus sabe o que passou, o que você passou. Deus sabe o que você enfrentou. Deus conhece a sua história, né? Ele sabe o que você está passando agora, mas ele acompanhou toda a sua história. Mas a boa notícia é que ele sabe o seu futuro também. Amém. E a promessa de Deus é que ele tem um futuro de esperança e de prosperidade para você. É a promessa que nós demos aqui a semana passada. É isso que ele quer que aconteça. E o que vai acontecer daqui para frente depende sempre da sua decisão. Apesar de Deus saber todas as coisas, é sempre a nossa decisão. Mas ele é esse eterno que vai invadir essa nossa realidade tão minúscula. O Rei eterno, o Pai eterno. A última expressão é que ele é o príncipe da paz. Paz para nós, o sentido que nós entendemos paz é ausência de conflito, né? Então nós entendemos que paz é o seguinte: não está tendo briga, não está tendo problema, está em paz, né? Então como é que está na sua casa? Ela está em paz? Não, está em paz. Hoje ninguém quebrou prato, né? Hoje ninguém bateu na cara de ninguém, né? Hoje ninguém xingou, hoje ninguém mudou o canal da televisão, hoje o negócio lá está em paz, não é isso? Hoje não teve problema, apesar de sermos todos corintianos lá em casa, está tudo em paz. É difícil, né? Onde tem corintiano é difícil viver em paz, mas tudo bem. Paz, ausência de conflito. Mas essa paz que está escrita aqui não é ausência de conflito. Na verdade, Jesus nunca prometeu que nós íamos deixar de ter conflitos. O que Jesus disse é que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou: mas tenham um bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Mas nós temos conflito, nós temos dificuldades. Essa paz que está escrito aqui, a palavra original que está aqui no grego do Novo Testamento, né, e que foi trazida do hebraico, é shalom. E shalom não quer dizer ausência de conflito. Shalom quer dizer o seguinte:
bem-estar completo, saúde, prosperidade e felicidade. Amém. Jesus é o príncipe dessas coisas todas. É isso que Ele traz. Ele traz para nós bem-estar completo. Ele traz sanidade. Ele traz prosperidade. Ele traz felicidade, mesmo em meio aos nossos conflitos. É possível isso? Jesus faz isso. Jesus traz isso para nós. Nos últimos, faz 80 dias que eu me despedi da Érica. Nesses 80 dias, sempre as pessoas me perguntam: como é que vocês estão? E eu digo para vocês: nós estamos com um buraco enorme na nossa vida. Enorme. Amanhã eu completaria 24 anos de casado com a Érica. Um buraco enorme. Tudo na nossa vida tem cheiro da Érica, pedaço da Érica, história da Érica. Meus filhos estão sentindo falta dela. Mas ao mesmo tempo, gente, ao mesmo tempo, em meio a essa maior crise que nós enfrentamos na nossa vida, né, que veio de 2 anos e culminou com esses 80 dias, em meio dessa crise, eu quero dizer para vocês: a nossa casa está cheia de shalom. Amém. Glória a Deus. E o nosso coração também, inexplicavelmente. Paz não é ausência de problemas, não é ausência de conflitos, é a presença de Jesus na nossa vida. É a presença dessa prosperidade, desse bem-estar, dessa sanidade e dessa felicidade que vem do alto, que vem dos céus. Essa é a promessa de Jesus. Gente, então são palavras fortes, não são? Maravilhoso, conselheiro, poderoso, Deus, Pai, eterno, príncipe. Cara, são palavras poderosas, narrando, profetizando 700 anos quem Jesus seria. Aí nós vamos para Filipenses, o texto que nós lemos. Quais são as palavras que Paulo vai usar? Esvaziou-se, servo e homem. Olha que palavrinha mais fraca, gente. Começou tão bem, né? Puxa vida, Isaías foi um balão assim, né? Falando a respeito do Messias e Jesus. Aí vem Paulo e fala dele, ele se esvaziou, ele foi um servo, ele foi semelhante a homem. A escolha de Jesus, quando ele veio, não foi impor o seu poder, impor o seu governo, usar todo o seu poder e obrigar as pessoas a segui-lo e se tornarem seus súditos, os súditos do seu reino. Jesus, ele vem e ele traz para nós a possibilidade de nós escolhermos caminhar com ele. É a mesma escolha que aconteceu no Gênesis, quando Deus cria a humanidade. Ele cria o homem e ele abençoa o homem com toda a criação, mas Deus também dá uma oportunidade para o homem cair fora. Isso se chama livre-arbítrio. Deus não nos obrigou. Ele falou: olha, tá aqui, ó, tudo é seu, vocês vão governar, vocês vão dar nome para os animais, e isso e aquilo, e eu vou estar com vocês, eu vou encontrar com vocês todo dia na viração do dia, vai ser assim, vai ser assado. Agora, tem uma coisa que eu não quero que vocês façam, eu não quero que vocês comam do fruto daquela árvore. O que Deus estava falando para eles é o seguinte: tá tudo aqui, mas se vocês quiserem desobedecer, a porta é aquela ali. Qual foi a escolha do homem? Desobedecer. A escolha. O homem e a mulher escolheram. Deus sempre faz assim, Ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a vir à igreja, Ele não te obriga a servi-lo, Ele não te obriga a caminhar com Ele, Ele não te obriga a nada. Você sempre tem a escolha, porque Ele quer que você o ame. E amor é sempre uma escolha. Ninguém ama obrigado. O amor é sempre uma escolha. E Deus espera que eu e você escolhamos servi-lo, escolhamos andar com Ele. O que Jesus fez, apesar de todo esse poder, de toda essa magnitude, eu nunca tinha prestado atenção na letra, tinha prestado, mas não tinha tomado conta do sentido lindo disso. Nós cantamos aqui que nós queremos ver Jesus como Ele é, não foi isso? Tem uma música que nós cantamos isso? Não sei qual delas aqui, não. Nós vamos ver o Senhor como Ele é. Nós não vimos Jesus como Ele é. A narrativa é Jesus vindo como homem, filho do carpinteiro, nascido em Belém, não tinha beleza nenhuma, né? Era um judeu,
né, andando pela Galileia, andando pelas estradas e pelas ruas, uma pessoa simples. Para ser preso ele teve que ser identificado, porque ele não tinha não estava usando roupas diferentes, ele não tinha um cabelo diferente, ele era uma pessoa comum. Foi assim que Jesus veio. Nós não conhecemos Jesus como Ele é. Nós vamos conhecer Jesus como Ele é, e isso nós cantamos aqui também, quando Ele voltar. Amém. E aí nesse dia, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ah, se eu tivesse numa igreja dos últimos dias, igreja pentecostal dos últimos dias, eu falaria assim: e Jesus vai voltar, e a igreja vai dizer amém. Aleluia, não é isso? Vai virar uma festa, enfim. Jesus se esvaziou. A palavra esvaziou, a palavra esvaziou vem no sentido aqui de abriu mão. Jesus abriu mão do poder que Ele tinha, da glória que Ele tinha, de tudo que Ele tinha, e se apequenou para se tornar um de nós, para andar entre nós. Jesus não operou na capacidade plena de quem Ele era. Ele se apequenou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, para que nós pudéssemos saber o que significa ser humano, viver como humano. Ele fez isso, e Ele ensinou, e Ele convidou, e Ele curou, e Ele trouxe para perto. Nós também cantamos aqui na letra do Rei Humilde: Ele se assentou com aqueles que ninguém queria na mesa, Ele se aproximou daqueles que ninguém queria. Esse é Jesus. Ele veio para aqueles que precisam. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Algumas pessoas falam: não, eu não vou para a igreja, eu não vou para Deus, eu não vou, porque o dia que eu estiver bem, cara, Jesus veio para os doentes. Nós somos esses doentes, nós somos esses necessitados. Jesus veio para esses. Jesus não veio para a elite, Ele não veio para a elite religiosa, Ele não veio para a elite política, para a elite de governo. Ele veio para os mais simples. Jesus fez uma revolução de baixo para cima. Jesus se tornou servo. O rei, com todas aquelas características, se tornou servo. Essa palavra servo que nós usamos como servo, lá no grego ela significa escravo. Jesus veio para se tornar um escravo, um servo. Ele lavou os pés dos discípulos, Ele se aproximou dos leprosos, Ele deu atenção para as mulheres que não eram nem contadas nas estatísticas, Ele se aproximou das crianças, Ele foi na direção dos pecadores, Ele se sentou com pecadores, Ele foi na casa de tudo aquilo que os crentes não fazem, sabe? Foi isso que Jesus fez. Ele fez tudo aquilo que os crentes não fazem. Os crentes se afastam desse, se afastam daquele, julga aquele, não sei o que, papapá, ponta o dedo, critique, não sei o que, porque eles são melhores do que os outros. Exatamente o oposto que Jesus fez. Jesus foi na direção de todos aqueles que ninguém queria, que ninguém aceitava, que ninguém recebia. Sentou com eles, comeu com eles, perdoou os seus pecados. Eu acho que Jesus seria um péssimo membro de igreja, porque ele não ia se enquadrar nas religiosidades, porque ele amava as pessoas. Ele se tornou servo das pessoas, o rei poderoso, o eterno, homem, semelhante a homem, viveu entre os homens, se tornou o Criador, se fez criatura para poder andar entre nós e servir. Jesus fez uma revolução extraordinária. O texto profetiza a respeito da vinda de um bebê. O mundo seria revolucionado através da chegada de um bebê. E foi isso que aconteceu. Jesus frustrou muita gente. Jesus frustrou os judeus, por exemplo, que quando eles liam aquelas profecias lá de Isaías e as outras, eles esperavam um grande general, um grande guerreiro, que viria e ia detonar com o Império Romano que governava na época, ia restaurar o governo judeu, ia ser um rei melhor do que Davi, melhor do que Salomão, e aí sim os povos iam se dobrar diante deles. Era isso que eles esperavam, e Jesus vem
como diria em Piratininga, ele veio simprão, né? Ele veio simples. Ele veio simples. Uma família, nasceu de uma adolescente chamada Maria. Uma cidade pequena, de uma família desconhecida, pobre, né? Os discípulos dele que a gente vê aí, são isso, são aquilo, era um bando de gente desqualificada, né? Andou com essas pessoas o tempo todo, fez uma revolução, ele fez tudo aquilo que não esperavam que ele fizesse. Jesus trouxe a paz, não de cima para baixo, ele não trouxe a paz por decreto, por medida provisória, né? Ele não trouxe por um ato do presidente, por um ato do juiz, não, ele fez uma revolução de baixo para cima, ele fez uma revolução do coração para fora, e não de fora para o coração. E é sempre assim que Jesus faz. Jesus não quer mudar você de fora para dentro, não é a respeito de você se enquadrar, é a respeito do seu coração ser tocado pelo Eterno, do seu coração ser cheio do Shalom, e depois as outras coisas vão acontecer, as outras coisas vão mudar, o que tiver que mudar vai mudar, né? E tem coisa que nem vai mudar, né? Eu me lembro que uma vez uma pessoa começou a frequentar a nossa igreja, a gente estava no cinema ainda, e ela falou assim: eu quero ser crente aí dessa sua igreja aí. Falou: beleza, bora lá, só que me dá uma lista de tudo que eu não posso fazer. Eu falei: não tem lista. Não, eu sei, para de mentir para mim, porque eu sei que tem uma lista. Não pode beber, não pode fumar, não pode ir em baile, não pode assistir televisão, não pode rapar a perna, não pode rapar, como é que chama lá, axila, não pode fazer isso, não pode usar maquiagem. Eu sei que os crentes têm um monte de... Eu falei: olha, desculpa, nós não temos essa lista aqui. Eu falei: como assim não tem? Eu falei assim: Jesus vai falar para você o que Ele quer que você faça, o que Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, né? E graças a Deus essa mulher entendeu, o Espírito Santo convenceu o coração dela. Ela e a família são missionários agora lá no norte do país, em Juazeiro, lá no Pernambuco, né? Ela conheceu Jesus. É assim que Jesus faz, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que nós somos um bando de pessoas imperfeitas, não porque nós não conhecemos Jesus, nós conhecemos Jesus, mas Ele está transformando a gente de dentro para fora. A pior coisa que tem do mundo, uma das piores coisas que tem dentro da igreja é gente que só se transforma por fora e por dentro continua a mesma coisa. A pessoa se enquadra, fala o vocabulário, veste as roupas, faz os gestos, faz todas as mímicas e tudo mais, mas por dentro intocada, intocável. O Senhor quer transformar a gente dentro para fora. É isso que Ele quer fazer. É assim que Ele fez. E não era isso. Ele foi lá e trouxe a paz a partir dos mais simples, a partir do coração, a partir da periferia, a partir daqueles que ninguém queria. Foi isso que Jesus fez. Foi, estrategicamente, é um péssimo plano. Estrategicamente não é assim que se faz as coisas. Você começou a conversar com os gurus da administração, os coaches e todo mundo aí, Jesus fez errado. Mas foi assim que Ele fez. Ele não se impôs, Ele se ofereceu, Ele se deu, Ele se entregou, Ele deu a sua vida, Ele abriu mão, Ele se esvaziou para viver entre nós, Ele serviu todas as pessoas, Ele deu a sua própria vida, Ele morreu na cruz, Ele deu a própria vida para pagar pelos nossos pecados. Foi isso que Jesus fez. Essa é a grande revolução de Deus, porque é a revolução através do seu amor, e da sua graça, alcançando a cada um de nós. O Império Romano, que essa galera estava vivendo debaixo do Império Romano. O Império Romano durou mais ou menos cerca de 500 anos. Ele começou mais ou menos 27 antes de Cristo e durou até 476 depois de Cristo. Foi esse período. Foi justamente esse período onde a igreja, onde Jesus veio, onde a igreja floresceu, onde a igreja se estabeleceu. Sabe de uma coisa? O Império Romano acabou, mas a igreja de Jesus está espalhada sobre a face da terra. Aleluia. O nome dos Césares, dos imperadores, estão nos livros de história, mas o nome de Jesus está todo dia, em cada data que nós colocamos. Nós vivemos em 2018 depois de Cristo. Aleluia. Jesus dividiu a história: antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus,
revolução de Jesus, servindo e alcançando as pessoas. Jesus dividiu a sua história. Jesus dividiu a minha história. Antes de Cristo, depois de Cristo. No meio, Shalom, invadindo, enchendo o nosso coração e nos salvando. Como que isso se aplicaria para nós hoje? Que tipo de revolução Jesus espera que nós façamos? Gente, nós não podemos ignorar que é importante que a igreja esteja presente na mídia, dizendo a verdade, não um monte de baboseira que às vezes fala. É importante que a igreja, né, os cristãos estejam presentes na política. Muitas vezes a tal da bancada evangélica, ao invés de nos trazer orgulho, traz vergonha, né? Mas é importante que nós tenhamos cristãos na política, fazendo a coisa direito. É importante que nós tenhamos cristãos nas artes, né, resgatando as artes, na educação. Enfim, é importante que nós estejamos em todas as áreas da sociedade. É importante que a igreja tenha uma voz, que ela possa se proclamar o evangelho onde quer que seja. Mas o modelo de Jesus, não se engane, o modelo de Jesus não é o seguinte: Bolsonaro vai fazer desse país um país cristão, porque o fulano está do lado dele, porque ele leu a Bíblia, porque ele fez. Não, a revolução que Jesus faz nunca é do governo para baixo. A revolução de Jesus é do coração para fora. É isso que ele está fazendo. E para fazer isso, ele está contando com você e comigo. Amém. Puxa vida, eu ouvi 2 améns. Nós 3, gente. Deus está contando com a gente. Só ora pela gente, aí a gente vai tentar, tá bom? Ele está contando comigo e com você, para que essa revolução aconteça, né? O reino de Deus, ele é comparado ao fermento, né? O reino de Deus é como o fermento. O fermento, ele é colocado na massa e ele é um titico de nada lá, e ele vai levedando toda a massa. Ninguém ouve o fermento, ninguém vê o fermento, você esquece do fermento, mas na hora que você vira as costas, ele já contaminou a massa inteira. É assim que Deus quer que a gente seja. Nós somos como um grãozinho de mostarda, pequenininho, que ninguém dá valor para ele, mas ele se torna uma árvore bela e enorme. Nós somos essa semente, nós somos essa coisa pequena, que ela vai ganhando raiz e ela vai tocando as pessoas. Foi assim que Jesus planejou que a igreja fosse. Todas as vezes que a igreja se misturou com o Estado, deu problema. Todas as vezes que a igreja tentou governar por decreto, todas as vezes que a igreja oficial começou com Constantino, passou pela Idade Média, isso passou por... Todas as vezes que a igreja se misturou com o governo, deu problema. Honestamente, eu oro para que a igreja não tome um lugar que não é dela no nosso país. Que ela ore, que ela seja exemplo, que ela esteja atuando como fermento e não como governo, porque não é assim que o Senhor governa. Ele governa de baixo, ele transforma a realidade de baixo para cima. É isso que ele quer fazer através de mim e de você. E como é que nós fazemos isso? Aí você fica pensando: bom, mas como é que Deus vai me usar? Eu não sou rico, eu não sou bonito, eu não sou inteligente, eu não sou ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Vocês lembram desse personagem daqui? Só quem tem mais de 40 anos aqui, né? Tinha lá um personagem da turma do Zé Comé lá, que era a hiena que só chorava. E ela falava: ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Ela falava assim, né? Então, quem somos nós? O que eu posso fazer? Eu queria dizer para você que, assim como Jesus, a expectativa de Deus para você não é que você faça coisas extraordinárias, é que você faça coisas pequenas todos os dias. Amém. Eu vou ler para você algumas frases da Madre Teresa de Calcutá. Pô, meu Deus, a Madre Teresa de Calcutá ela é católica, você é crente. Eu sou de Jesus, meu irmão. Se ela fez coisa de Jesus, estamos com ela também, né? Agora não estamos mais porque ela já foi, né? Mas fica esquisito se eu falar que não estamos, mas falou bonito. Ela fez, ela foi, pequenos atos. Olha as frases dessa mulher. Aliás, ela foi canonizada, né, pela Igreja Católica e tal. Ela fez uma diferença enorme, essa mulher, como cristã, servindo a quem ninguém quer servir, aos pobres, aos necessitados. Algumas frases dela: nem todos podem fazer grandes coisas,
mas todos podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Outra frase dela: pequenas coisas feitas com grande amor vão mudar o mundo. Terceira frase dela: o que você pode fazer para promover a paz mundial? Ela mesma responde: vá para casa e ame a sua família. Pequenas coisas feitas com grande amor. Talvez você não possa fazer grandes coisas, mas você pode fazer pequenas coisas com grande amor. Eu queria deixar 3 frases da minha pregação aqui para você. Primeiro, pequenas coisas significam muito. Pequenas coisas que você faz podem significar muito. Outra coisa, pequenas coisas podem mudar a história de alguém. Podem mudar a história de uma família. Terceira coisa, pequenas coisas podem nos levar a grandes coisas. Eu queria terminar contando algumas histórias de pessoas que fizeram pequenas coisas para mim e que foram extraordinárias. Deixa eu começar aqui pela minha infância. Eu vou lá atrás. Quando eu era criança, lá em Piratininga, cidadezinha, eu fui coroinha da Igreja Católica. Alguém aqui foi coroinha? Levanta a mão com orgulho aí, cara, é nóis. Beleza, é nóis. Eu fui coroinha. Meus pais, eles eram católicos que não iam à igreja, né? Eles mandavam a gente para a igreja. E uma vez lá, minha mãe me matriculou para eu ser coroinha. E eu fui ser coroinha. E quando eu estava sendo coroinha, eu tinha a chave da sacristia. É poder pra caramba, gente. Tinha a chave da igreja, cara. Chegar mais cedo. Eu abri a igreja. Pensa bem. Eu era o Tony da igreja lá. Eu tinha a chave. Eu entrava lá e tal. E eu chegava mais cedo para preparar as coisas da missa. Tinha que preparar isso, aquilo, a cadeira, o sino, não sei o que, abrir as portas, acender a luz, não sei o que, tal. E uma das coisas que eu tinha que fazer era cuidar das hóstias. A hóstia é o pãozinho lá da comunhão da Igreja Católica. Aí eu tinha aprendido lá que a hóstia só virava corpo de Cristo depois da oração, lá na hora da Eucaristia. Antes daquilo lá, ela era um pãozinho só. Foi isso que eu aprendi. E um dia eu estava lá cuidando sozinho e tal, olhei, tinha uma gaveta cheia de hóstia. Isso aqui não é o corpo de Cristo antes, só vai ser depois. Então eu peguei e experimentei uma. Não vou de nada, gente. Mas eu peguei outra. E outra. E eu viciei. Eu viciei em hóstia. Eu chegava mais cedo ainda para comer mais hóstia. Eu comia. Cara, que coisa do mal, cara. E aí, o consumo de hóstia naquela época estatística foi lá em cima, né? Porque gastava 20 na missa e eu comia 55 antes de começar. E um dia eu tava lá comendo hóstia. Cheguei mais cedo, tava lá. No vinho eu não mexia, né? O vinho ficava lá e eu só ficava aqui. Eu tava não sei o que. A porta alguém começa a mexer na maçaneta para entrar. Ai meu Deus do céu, aí fecha a gaveta e começa a limpar o dente assim, e limpar com a língua e tal, e chega a governanta do padre. Ela chegou, e a hora que ela entrou, eu fiquei pálido. E ela começou a conversa falando assim: Milton, na minha cabeça, ferrou. Nós descobrimos que tem gente roubando hóstia. Eu fiquei olhando para ela assim, não acredito. Que absurdo. Nossa, que Deus pese a mão na cabeça dessa pessoa. Ela falou: e é por isso que eu vim aqui conversar com você. Quase que eu confesso, sabe? Quase que eu já abro a boca, né? Ela falou assim: eu vim aqui porque eu preciso da sua ajuda. Ajuda? Eu quero que você me ajude a descobrir quem é. Eu falei: tá bom, pode contar comigo. E milagrosamente, o roubo de hóstias terminou na igreja naquele dia. Eu consegui, gente.
vamos seguir. Anos mais tarde eu fiquei pensando assim, o que aconteceu aquele dia? Sabe o que aconteceu? Ela sabia que era eu. Ela sabia que era eu. E ela podia me pegar com a boca na hóstia. Na botija da hóstia. Ela podia me pegar, mas sabe o que ela fez? Ela trouxe graça de Deus para mim. Ela foi lá e me trouxe para perto e falou: você está viciado nas drogas? Você está viciado nas hóstias, não nas drogas. Você está viciado, eu vou tirar você. E ela fez isso com graça. Graça de Deus me alcançou naquele dia. Deus me visitando, Deus usando um pequeno gesto daquela mulher. Outra coisa que marcou a minha infância também é que havia um desejo no coração da minha família que eu andasse com Deus, da minha mãe especialmente. E ela também, um pouquinho depois dessa época, ela que me encaminhou para a igreja presbiteriana de Piratininga para que eu pudesse ir na escola dominical. E todos os domingos, eu me lembro que o seu Sami Fara, que era um comerciante aqui da cidade, ele passava na porta de casa, domingo, 15 para as 9, buzinava com uma caminhonetezinha lá verde, Palmeiras, aquele verde, né? Palmeiras, né? E parava lá e nós entrávamos na caminhonete, ele levava a gente para a escola dominical, nós tínhamos a escola dominical e foi lá que eu ganhei a minha primeira Bíblia. Uma Bíblia brochura azul, né, com desenho branco, assim, escrito Bíblia Sagrada, e eu abria aquele negócio e eu lia, né, tudo aquilo que estava lá, assim, um gesto de passar na casa de alguém, buzinar e dar uma carona para levar na igreja. Ou uma Bíblia, pequenos gestos, pequenas graças, que foram semeando o Evangelho no meu coração. Pequenas coisas, não foram coisas extraordinárias. Foram coisas que foram sendo semeadas gradualmente no meu coração para que eu conhecesse o Evangelho. Anos mais tarde, bem mais tarde, né, uma coisa aparentemente pequena, mas que também mudou a minha visão do que era a igreja, do que significava servir a Jesus. Meu pai tinha falecido, eu tinha 21 anos mais ou menos, e nessa mesma época que eu perdi o meu pai, eu ganhei um pastor que se tornou como um pai para mim, o pastor Newton, né? Eu me lembro de quando eu estava na minha casa, ele foi nos visitar. E ele sentou na mesa com a gente e ele começou a ouvir a nossa história. E enquanto ele ouvia a nossa história, uma lágrima escorreu no olho dele. Assim, eu parece que eu vejo essa lágrima ainda. A lágrima escorreu no olho, no rosto dele, assim, sabe? E depois eu me lembro que ele se levantou, ele me deu um abraço, ele me deu um beijo e falou o seguinte: olha, ninguém pode substituir o seu pai, mas se você precisar, conta comigo. Eu nunca vou esquecer daquilo. Eu nunca vou esquecer daquela lágrima. Eu nunca vou esquecer daquele beijo. Eu não adotei muito negócio de beijo de homem depois disso não, né? Na verdade eu achei meio esquisito essa parte aí, né? E ele beijava molhado, gente. O negócio ficava mesmo, só tinha que limpar depois. Mas era assim, aquilo lá tocou meu coração. Conviver com o pastor Newton, com a simplicidade, com o carinho dele, com os pequenos gestos que ele fazia, transformaram a minha visão do que significa a igreja, Jesus e o reino de Deus. Coisas, atos, pequenos atos, outras situações. Agora já para os últimos dias, nos últimos 2 anos e meio, quase, né, 2 anos e meio, quando a Érica estava em tratamento de câncer, muitas coisas aconteceram. Eu me lembro quando ela foi diagnosticada lá no começo, em 2016, começo do ano, março mais ou menos e tal, e ela tinha que fazer uma cirurgia, a primeira cirurgia, uma cirurgia de tirar o tumor da mama, e uma das pessoas aqui da igreja, a dona Beth, o Gilmar estava aqui, ela me ouviu contar essa história, nem sabia que ela ia estar, mas ela pegou e me ligou e falou assim: Newton, que horas vai ser a cirurgia? Eu falei: olha, vai ser às 7 horas da manhã, e nós temos que estar lá na Beneficência Portuguesa às 6h15, para fazer lá o check-in e tal, não sei o que. E ela pegou e falou: tá bom. Eu achei que ela estava perguntando porque ela ia orar, né? Ela sempre ora e tudo mais. Eu me lembro que nós estávamos chegando na Beneficência Portuguesa, estava escuro ainda, o sol não tinha nascido. Nós estávamos entrando na Beneficência, assim, a hora que nós chegamos lá, está a dona Beth sentada no banco. Aí eu olhei ainda meio bobo, né? Tinha acabado de acordar. Eu falei: nossa, coincidência, você acabou de fazer cirurgia hoje também, né? Eu falei: oi, dona Beth, tudo bem?
bem? O que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui acompanhar vocês. E ela ficou lá até as 9 horas da manhã. Ela esperou a gente entrar, aí ela ficou no Milton, fica na boa, eu tô lá no cantinho, ela ficou orando pela gente, até as 9 horas da manhã. A hora que terminou tudo, falou, deu tudo certo, tá tudo bem, vamos nessa e tal. Ela pegou, agora eu vou embora e tal, não sei o que. Eu nunca vou esquecer isso que a dona Beth fez. Um pequeno gesto de ir lá e estar presente. Um outro pequeno gesto, lá em casa também, durante esse tempo todo, volta e meia batia alguém na porta, assim. E eu entendo, gente, que é difícil quando alguém está doente, quando alguém está passando uma situação como essa, a gente não sabe o que fazer, né? A gente não sabe o que fala, se não fala e tudo mais. Mas eu lembro assim que volta e meia batia na minha porta. Aí na hora que eu abri a porta assim, era o Elvio Bergamo, né? Meu vizinho, é da nossa igreja aqui também. E ele pegava e me estendia a mão com um negócio de rondelli. Tchau, meu, tal, e ia embora. Eu pegava o rondelli, vários AD3 assim. Tá bom, íamos lá e comíamos o rondelli, né, e tal. Aí passava mais uns 10 dias, isso aqui, daqui a pouco, de novo. Chegava lá, tava o Elvio lá com uma vasilha de rondelli. Ó, só lembrei de vocês, estava lá comprando, não sei o que, trouxe para vocês. Você gosta? Não gosta, tal, não sei o que e tal. E a gente foi comendo, e eu fui comendo rondelli, e fui rondelando, sabe? Cheguei nessa forma assim, né, graças ao rondelli. E aí um dia a gente tava numa festa de aniversário, tá comemorando o aniversário da Érica, e ele tava lá e ele pegou e falou o seguinte: deixa eu te explicar por que eu levo o rondelli lá na sua casa. Eu falei, não precisa explicar não, pode continuar, tá ótimo. Ele falou assim, eu levo pelo seguinte, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que fazer. Mas cada vez que eu vou comprar isso, eu gosto tanto que eu quero que vocês comam também. Então eu vou lá e eu levo para vocês. Um pequeno gesto. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Um pequeno gesto que pode significar muita coisa. Por isso nós vamos fazer uma escala aqui agora de levar rondelli na minha casa. Lá na mesa do lado da Elines vai ter uma lista lá e você escolhe o dia, tá bom? Mas, aliás, ele parou de levar os rondelli. É bom lembrar, eu preciso conversar com ele. Mas, levou também? Eu comi? Tá, aí gente, tá funcionando. Mas assim, sabe o que me chamou a atenção? Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer. Então tá aqui um toquezinho de amor, uma pequena coisa que ele fez. Eu não tenho um monte de coisas aqui. Mas a última, que tem a ver comigo, com a minha incapacidade e com aquilo que eu acredito que Deus pôde fazer. Gente, a minha esposa ficou doente 2 anos e meio. A minha oração não curou minha esposa. Eu orei de tudo quanto foi jeito. Eu orei de joelho, eu orei em pé, eu impus as mãos, eu coloquei óleo, eu chamei os irmãos, tudo, gente orando no mundo inteiro, literalmente. Olha que frustração, né? Que ato poderoso que seria. Gente, essa igreja está cheia aqui, né? Se eu tivesse orado, ela tinha sido curada. Eu não vi isso acontecer. Mas eu sei, né? Esses dias eu revendo lá o Facebook dela, tem um dia lá que ela pega e escreve uma coisa bonita lá, agradecendo a minha atitude com ela esse tempo todo. Então eu sei que eu não curei a minha esposa, mas eu sei que ela foi amada em cada comprimido que eu coloquei na boca dela, em cada colher de comida que eu dei na boca dela, em cada banho que eu ajudei ela a tomar, sabe, em cada empurrada na cadeira para levar médico, para levar nisso, para levar naquilo, em cada conversa que nós tivemos, em cada oração que nós fizemos, em cada coisa. E eu fiquei pensando, Deus, mas poderia ser uma coisa tão grande acontecendo assim. Mas muitas vezes a escolha de Deus é que nós façamos as coisas pequenas. E essas coisas pequenas tiveram um impacto muito grande na minha vida, no meu coração, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Eu queria terminar dizendo para você que talvez os grandes episódios, as coisas extraordinárias não sejam o plano de Deus para mim e para você. Mas com certeza o plano de Deus é que
cotidianamente nós estejamos fazendo pequenas coisas para as pessoas que estão perto de nós, ao nosso lado. Essa foi a escolha de Jesus. A escolha de Jesus não foi impor, a escolha de Jesus foi servir. E aquilo que Jesus espera de você e de mim não é que nós imponhamos a nossa fé para quem quer que seja, não é porque que nós imponhamos o Evangelho para quem quer que seja, mas o chamado de Jesus para mim e para você é para que através de pequenos gestos nós amemos e nós sirvamos as pessoas que estão perto de nós, começando dentro de casa. Essa frase aqui dela é fantástica, né? Da Madre Teresa aqui. Você quer promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Comece dentro da sua casa. Comece com seus pais. Comece com seus filhos. Comece com seus irmãos. Porque é nas pequenas coisas que você revela o seu coração. Nas pequenas palavras, nos pequenos gestos. E é assim que nós vamos contaminar toda essa massa com o fermento do reino de Deus. Através de sendo pessoas comuns, que amam, que servem as pessoas que estão ao nosso redor, aonde quer que a gente esteja. Infelizmente, existem pessoas que dizem coisas maravilhosas com a boca a respeito do Evangelho, mas no cotidiano são péssimos trabalhadores, são péssimos colegas de trabalho, são péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos, péssimos um monte de coisa. O Senhor nos chamou não para a gente ficar trancado aqui dentro cantando músicas de Jesus e falando coisas bonitas, não. Ele nos chamou para nós irmos lá fora e nós contaminarmos tudo que está ao nosso redor com pequenos gestos de bondade que qualquer um de nós pode fazer. Essa é a porta que o reino de Deus está abrindo para você e para mim servirmos todos os dias.